Quem é você? Ao chegar em casa, Samantha Hunter encontrou um homem desconhecido sentado em sua sala. Naquele dia, como de costume, Samantha voltou do trabalho exausta, banhada pelo sol intenso do Texas. Ela abriu a porta da frente com uma expressão de cansaço. No entanto, no instante em que pisou na sala de estar, seus olhos se arregalaram em choque. Sentado ali estava um homem alto, que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia completamente à vontade, afundado no sofá como se fosse o dono da casa, assistindo à televisão. Samantha imediatamente sacou seu smartphone da bolsa, pronta para chamar a polícia. Quem é você? Sai agora. Vou ligar para a polícia. Sua voz tremia de tensão. Naquele momento, o homem virou a cabeça surpreso e disse: Sou eu, querida. Sou eu. Você não me reconhece? Samantha ficou sem palavras. O smartphone escorregou de sua mão, e ela sentiu uma tontura repentina, seus passos vacilaram. A pessoa diante dela era, sem dúvida, seu marido, David Hunter. Contudo, sua aparência era a de outra pessoa. Ele não estava apenas muito mais magro, os contornos de seu rosto estavam definidos e, o mais importante, seus olhos transmitiam uma calma e uma gentileza inéditas. Samantha ficou parada, confusa, perguntando a si mesma: esse homem é realmente o David? Esta é a história de um homem que encontrou a cultura alimentar do Brasil e transformou seu corpo e sua mente. É também o registro de um pequeno milagre, como essa mudança abalou profundamente a vida de Samantha. No final, revelaremos por que esse homem conseguiu uma transformação tão drástica e a verdade por trás disso. Por favor, acompanhe até o fim. Num bairro residencial tranquilo nos arredores do Texas, uma casa térrea de tijolos vermelhos era o castelo de David e Samantha Hunter. Para Samantha, aquele lugar era sua maior alegria. Ela cresceu em uma família que não podia ser chamada de rica, vivendo dias em que a geladeira estava vazia. Por isso, depois de adulta, a capacidade de comer bem tornou-se para ela uma felicidade mais valiosa que qualquer outra coisa. Agora, como uma esposa com habilidades culinárias que rivalizavam com chefes profissionais, seus jantares eram lendários. Bifes T-bone gigantescos, montanhas de purê de batata e molhos ricos e gordurosos eram indispensáveis na mesa todas as noites. Além disso, havia os favoritos de David, hambúrgueres com queijo e bacon extra e baldes transbordando de frango frito. David também era um homem que amava comer do fundo do coração. Com mais de 1,90 metros de altura, seu peso ultrapassava facilmente os 230 quilos. Ele tinha a risada alta de um homem do Texas e comia com uma velocidade impressionante. O casal passava os fins de semana caçando novos lugares para comer, sem resistência às novidades das redes de fast food, sempre pedindo o prato com mais calorias do cardápio. Certo dia, uma notícia inesperada abalou a vida do casal. A empresa de logística internacional onde David trabalhava emitiu uma ordem de transferência. Ele passaria um ano no Brasil. Ao ouvir a notícia, o rosto de Samantha ficou vermelho de raiva. Espere um pouco. Você vai para o Brasil? Para aquele lugar onde a comida é só mato e grãos. A imagem que Samantha tinha do Brasil era limitada e estereotipada, apenas arroz, feijão preto e algumas raízes estranhas. Aos seus olhos, a comida que via na internet parecia ser apenas para sobrevivência, sem o óleo excessivo, sem o queijo derretido, sem os molhos pesados e sem a saciedade americana que ela tanto prezava. Você vai virar pele e osso num lugar desses. Antes de morrer de fome, você vai enlouquecer. Gritou ela. David deu de ombros, sorrindo. Não se preocupe. Tenho certeza de que lá também tem hambúrgueres. No pior dos casos, sobrevivo com macarrão instantâneo da loja de conveniência. A resposta despreocupada dele só a irritou mais. Você está levando isso na brincadeira. Esqueceu de como nossa vida alimentar é rica. Mas a decisão da empresa era irrevogável. Após muita angústia, decidiram que David iria sozinho. No dia da partida no aeroporto, Samantha abraçou o marido com olhos marejados de preocupação, solidão e uma pitada de raiva. David sorriu levemente. Bem, lá vou eu.
Quem sabe quando eu voltar eu tenha virado um mestre da feijoada. Enquanto as costas largas dele desapareciam pelo portão de segurança, Samantha murmurou para si mesma: será que ele vai sobreviver no Brasil? No entanto, uma experiência muito além da imaginação de Samantha o aguardava. No momento em que pisou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, David arregalou os olhos. Não pelo silêncio, mas pela energia acolhedora. Nos Estados Unidos, os aeroportos eram barulhentos, mas frios e impessoais. Em Guarulhos, apesar do movimento intenso, havia uma atmosfera diferente. Quando ele parou, confuso, olhando para as placas, um funcionário não apenas apontou o caminho, mas sorriu genuinamente e disse em um inglês com sotaque amigável: posso ajudar, senhor? O Brasil te dá as boas-vindas. Até mesmo na imigração, onde esperava frieza, o oficial olhou para seu tamanho imponente não com julgamento, mas com uma curiosidade respeitosa, carimbando o passaporte com um aceno de cabeça. Tudo certo, aproveite nosso país. Na saída, um funcionário da filial brasileira o aguardava. Um homem de terno, mas com um sorriso aberto que quebrava qualquer formalidade rígida. Ele estendeu a mão para um aperto firme e caloroso, e não apenas um aceno distante. Senhor Hunter, bem-vindo. Eu sou Carlos. Vou levá-lo ao seu apartamento. No carro, a paisagem urbana fascinava David. Havia caos, sim, mas havia vida. Árvores tropicais misturadas ao concreto, grafites coloridos que pareciam arte, e pessoas. Pessoas conversando nas calçadas, rindo alto. Era vibrante. Logo chegaram ao apartamento preparado pela empresa num bairro nobre. A limpeza e a luz natural o surpreenderam. O chão era de piso frio e brilhante, não de carpete. Carlos explicou: aqui gostamos da casa arejada e limpa. Muitos de nós preferimos usar chinelos confortáveis dentro de casa para relaxar. Ele apontou para um par de havaianas novas deixadas para David. David olhou para os próprios sapatos pesados e depois para os chinelos. Será que servem? Pensou, mas ao calçá-los, sentiu uma liberdade nos pés que o fez sorrir. O apartamento era compacto mas funcional, com grandes janelas que deixavam o sol entrar, projetado com a sabedoria de quem valoriza a ventilação e a luz. No dia seguinte, no escritório, veio o segundo choque cultural. O ambiente não era de silêncio absoluto, mas de colaboração alegre. As pessoas trabalhavam focadas, sim, mas havia pausas para o cafezinho. Ninguém era uma ilha. Bom dia, David. Precisa de algo, David? A eficiência ali nascia da conexão humana, não do isolamento. O respeito por esse país estranho começou a brotar em seu coração. A vida no Brasil começou, mas a ansiedade de David com a comida permanecia. No supermercado viu ingredientes que nunca imaginou: mandioca, quiabo, chuchu, frutas estranhas como cupuaçu e carnes secas expostas. Como se come isso? Murmurou, acabando por comprar enlatados e macarrão instantâneo importado. Jantou sozinho, suspirando. Só na comida é que eu não vou me adaptar. Certo dia, seu colega Carlos o convidou: Senhor Hunter, se não se importa, vamos almoçar juntos? Quero te levar num lugar simples, mas com a verdadeira comida brasileira. Foram a um restaurante por quilo, self-service, algo comum no Brasil. O cheiro era convidativo. Carlos recomendou o básico, o clássico prato feito. Arroz branquinho, feijão carioca com caldo grosso, um filé de peixe grelhado, salada de alface e tomate, e um pouco de farofa. As cores eram vibrantes, mas simples. Nada de molhos cobrindo tudo. David não esperava muito. Mas ao dar a primeira garfada, sua impressão mudou drasticamente. O feijão tinha um tempero caseiro de alho e cebola que aquecia a alma. O arroz era soltinho. O peixe tinha o sabor do peixe, realçado apenas por limão e ervas, não escondido por gordura. Isso é surpreendentemente delicioso! Exclamou ele internamente. Era um sabor limpo. Não dependia de óleo ou açúcar para ser bom. E curiosamente, embora não fosse uma montanha de comida, ele se sentiu satisfeito.
Era uma saciedade leve, não aquele peso no estômago que o fazia querer dormir. Carlos sorriu, isso é o nosso dia a dia. Arroz e feijão é a base da nossa força. A exuberância dos Estados Unidos versus a simplicidade nutritiva do Brasil, pensou David. Qual deles é realmente gentil com meu corpo? A dúvida foi plantada. Com o tempo, David percebeu que a surpresa não estava apenas na comida. A gentileza humana estava em toda parte. Certa tarde, caiu uma tempestade tropical repentina. David estava preso na entrada do escritório, sem guarda-chuva. Quando pensou em correr e se molhar, uma senhora desconhecida estendeu o próprio guarda-chuva para ele. Pode levar, meu filho. Eu moro aqui do lado, disse ela com um sorriso maternal, e saiu correndo na chuva antes que ele pudesse negar. David ficou parado segurando o guarda-chuva. Nos Estados Unidos, a confiança em estranhos era rara. Aqui a solidariedade era natural. Um calor se espalhou em seu peito. No metrô, viu jovens levantarem imediatamente para idosos sentarem. Viu pessoas segurando a porta do elevador para os outros com um sorriso de bom dia. Essa corrente de pequenas gentilezas o tocou. Ele percebeu que a verdadeira liberdade talvez não fosse fazer o que se quer, mas viver em uma comunidade onde as pessoas cuidam umas das outras. Caminhando para casa, parou em uma praça cheia de árvores. Sentou-se num banco, fechou os olhos e sentiu a brisa. Uma sensação de felicidade tranquila o envolveu. A cultura da leveza na comida e no trato com as pessoas estava enraizada ali. Porém, David ainda tinha um vício, o fast food noturno. Durante o dia, comia saudável com os colegas, mas à noite a fome americana atacava. Hambúrgueres e pizzas delivery eram seu refúgio secreto. Até que chegou o dia do exame de saúde anual da empresa. No Brasil, isso é levado a sério. Ao ver os resultados, David empalideceu. Pressão, glicemia, colesterol, tudo na zona de perigo. O médico foi direto, senhor Hunter, se continuar assim, o risco de um infarto é iminente. O senhor precisa rever sua vida agora. Seu chefe também o aconselhou. David, aqui no Brasil, cuidar da saúde também é sinal de profissionalismo. Se o corpo não está bem, a mente não trabalha bem. Foi um balde de água fria. Pela primeira vez, o homem gigante que sempre foi visto como forte teve que encarar sua fragilidade. Naquela noite, ele parou em frente ao letreiro neon de uma lanchonete. Seus pés não se moveram. Vou continuar assim? O Brasil está me dando uma chance de recomeçar. A partir daquela noite, David decidiu: vou mudar meu corpo. Dessa vez é sério. Dias depois, Carlos notou David pensativo e fez um convite. Quer ir lá em casa no fim de semana? Vamos cozinhar uma moqueca. David aceitou. Ao entrar na casa de Carlos, sentiu um aroma maravilhoso. Cheiro de coentro, leite de cocô e pimentões frescos. Hoje vamos fazer comida de verdade, disse Carlos. Enquanto cozinhavam, David se surpreendeu. O uso de óleo era moderado, azeite de dendê, mas com equilíbrio muitos vegetais, peixe fresco. O segredo é o frescor dos ingredientes, não o excesso de processados, explicou Carlos. Quando a moqueca ficou pronta, servida com arroz branco e pirão, David provou. O caldo era rico, mas natural. O sabor do mar explodia na boca. Era reconfortante como um abraço. Após a refeição, serviram um café coado na hora e fatias de abacaxi fresco. O equilíbrio entre o amargor do café e a doçura ácida da fruta foi uma revelação. Ele não se sentia pesado. Sentia-se energizado. Naquela noite escreveu em seu diário: comer de forma saudável não é sofrimento, é alegria. A comida tem poder de cura. A partir daí, David mudou. Na loja de conveniência ou padaria trocou a coxinha frita por um sanduíche natural ou uma salada de frutas. Começou a beber sucos naturais em vez de refrigerante. Seu corpo começou a responder. Mas mais importante, sua mente clareou. Um dia Carlos o convidou para algo diferente: tomar um café especial em uma cafeteria com vista para a natureza.
Café não é só cafeína, David. É um momento de pausa. Sentado ali, sentindo o aroma do grão torrado, olhando para o verde, David entendeu. A comida e a bebida conectam-se com o estado de espírito. Era um ritual de paz. Voltando para casa, David decidiu: vou cozinhar comida brasileira eu mesmo. Começou com o básico: picadinho de carne com legumes. Carne cortada em cubos, refogada com cebola, alho, cenoura e batata, servida com arroz. Ao terminar, olhou para o prato. Eu fiz isso? Estava delicioso. Havia afeto no sabor. Com o tempo, seu repertório cresceu. Feijão tropeiro, versão light, peixe assado, saladas coloridas. O fast food desapareceu. Ele acordava disposto, subia a escada sem ofegar. A comida brasileira não era apenas receitas, era uma filosofia de vida natural. Certo dia, David postou uma foto nas redes sociais. Uma mesa colorida, picadinho, couve refogada, arroz, feijão e fatias de manga. Na legenda escreveu: a saúde do corpo gera gentileza para com os outros. Um prato simples de arroz com feijão carrega a energia da terra e o carinho de quem faz. A postagem viralizou entre seus amigos. Você mudou tanto, me passa a receita, arroz e feijão é tão complexo assim? E uma mensagem tocou seu coração: você parece radiante. Era de sua esposa, Samantha. Sua voz soa diferente ao telefone, David. Mais viva, disse ela numa chamada. E então soltou: acho que vou tentar fazer essa tal comida brasileira aqui também. David apertou o telefone emocionado. A esposa, que chamava o Brasil de lugar de comida pobre, estava interessada. A força da culinária brasileira não estava nas calorias, mas no afeto. No tempero de mãe, na partilha, na alegria de uma mesa cheia de cores naturais. Quando voltou aos Estados Unidos, a visão de David deixou Samantha sem palavras. Ele ainda era o marido dela, mas aquela aura serena e a leveza em seus movimentos aqueceram o coração dela. Você mudou tanto. O Brasil é incrível. Juntos, foram para a cozinha e prepararam um picadinho. Naquela mesa, não havia apenas comida, mas o início de uma nova vida. O que você acha? Comer é escolher como viver. Se você se sente cansado ou perdido, talvez a resposta esteja na simplicidade afetuosa de uma mesa brasileira. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e deixe seu like.